Internautas do Correio do Lago, leitores do jornal, estamos aqui hoje com o Eduardo Demenig, que é secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Santa Helena, e ele vai falar um pouquinho para a gente quanto às redes de água, certo? De São Roque, do interior do município, né? Principalmente, alguns lugares que têm tido bastante problema, né? E que caminham para uma solução. Alguns pontos já resolvidos, outros passando por melhorias, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho como é que está essa situação. Eduardo, fala para a gente um pouquinho de São Roque. São Roque é um distrito assim que tem sofrido bastante com a questão da falta d'água. O que está sendo feito lá, ou até melhor, o que você acha que ocasiona um problema lá? O que pode estar acontecendo? Boa tarde, tudo bem? E os internautas do Correio do Lago. Então, sobre São Roque, a gente vê que há um problema com a água faz tempo e as redes são muito antigas. E hoje nós não temos mapeamento dessas redes. E, inclusive, fizemos estudos e chegamos a um ponto de que vê que há necessidade de execução de um reservatório. Então, o município elaborou um projeto com uma adutora do poço até o reservatório, que vai ter a capacidade de 100 mil litros, que vai ter esse armazenamento de água para tentar resolver o problema que está ocasionando lá. Porque hoje o município lá, as redes são em marcha. Então, assim, a bomba fica o tempo todo mandando água para as redes e chega um ponto que dá problema na rede, dá problema na bomba, então ocasiona de ter falta de água. Essa bomba funciona então, Eduardo, o tempo todo, né? E acabou a energia, por exemplo, acabou a água também, porque ela para de funcionar e não tem reservatório, é isso? Isso, Edu. É isso que acontece. Quando aí acontece, a bomba para, aí talvez um vazamento, alguma coisa, um problema que acontece, entra ar na tubulação e até sair esse ar, e isso aí demora para solucionar o problema, né? E de repente algumas moradias ficam sem água por um bom tempo, né? Tá certo. Outro problema que a gente vê lá em São Roque, não só em São Roque, né, em outros distritos também, é a falta de caixa d'água nas moradias. As pessoas, elas precisam ter uma caixa d'água que seja de 250, 300, 500 litros. É por aí, Eduardo? O ideal seria que todas as propriedades de edificação teriam o seu reservatório, mesmo que seja uma capacidade mínima, 250 a 500 litros, para poder, caso aconteça uma falta de água na rede, poder usufruir dessa água que está no reservatório, né, da propriedade. Tem que sempre pensar que acabou a energia e infelizmente tem acabado com frequência, não é só aqui em Santa Helena, né, na região inteira, não sei o que vem acontecendo com a Copel, mas acabou a energia, nesses casos aí acaba ficando sem água também. Mesmo depois com o reservatório, acho que já está instalado um reservatório de 100 mil litros lá, né, Isso. Eduardo? 100 mil litros é um bom reservatório, mas se ficar horas sem energia elétrica, por exemplo, vai acabar também, né? As pessoas vão consumindo e isso acaba. Por isso que é importante ter esse reservatório em casa, né? Eduardo, fala um pouquinho para a gente também quanto aos outros distritos. Vai ter reservatório também? Então, já foi elaborado um projeto da Vila Celeste, já está executado o reservatório lá. Não sei se está concluído já ali a interligação com a rede. Também na esquina Céu Azul está sendo executado um outro, juntamente com a revitalização. Esquina Céu Azul é 150 mil litros, né? 150 mil litros. Na esquina Céu Azul vai ser trocada toda a rede do distrito ali, que alimenta as edificações, e vai ter uma adutora que vem lá do poço até o reservatório também, tudo tubulação nova. Tá certo. São Vicente Chico, Vila Celeste, como é que tá? Então, temos projeto em Santa Clara e Sanga Natal, 2 reservatórios que são um convênio com a Itaipu. Já está indo para processo de licitação, esses já estão mais adiantados. Em São Vicente Chico está sendo elaborado o projeto. No IBC vai ser feito um outro projeto com reservatório e em São Brás. Tá certo. E pro outro lado, São Clemente, Sanga Natal, que tem um pouquinho de problema também, como é que tá? Sanga Natal é esse convênio que é o Caetaipu. Vai ter um reservatório com um poço novo lá. Aí em São Clemente está sendo feito a rede de água do Jardim das Flores. Já deve estar praticamente concluído, acho que deve fazer falta só as ligações prediais. E também o município fez uma melhoria no reservatório que existia lá no local. Ah, tá certo. São Clemente, o Jardim das Flores principalmente, né, é importante frisar que a tubulação, por isso está sendo substituída, né, era uma tubulação bem fina, bem antiga, né, Eduardo? E que eu acho que na época que foi feito, ela foi feita por um número bem menor de casas, então não dá conta mesmo, né? Isso, a tubulação é muito antiga, né? E os diâmetros dela são bem menores do que é o necessário para atender todas as moradias. Com certeza teve um aumento grande lá de população, então assim não está atendendo a demanda.
Outro problema que se via lá muito também é que quando acabava a água, né, quando ficava sem água, essa tubulação automaticamente tinha ar e mesmo depois que voltava a água, acabava demorando bastante, né? Isso, é. Isso tudo deve ser solucionado, A princípio é para solucionar esse problema lá no Jardim das Flores agora. tá certo? Devagarinho estamos chegando a um ponto que não vai mais ter falta da água na região aí, né? Eduardo, tem um problema também que, apesar de não ser encanador, eu não trabalho com isso, mas vinha denúncias, né, para o jornal, a gente procurava ou resolver, ou fazia matéria, ou encaminhava para alguém até que se solucionasse, né? E aí para descobrir, enfim, qual era o problema da falta da água aí em alguns lugares, em algumas propriedades, por exemplo, de repente a água chegava lá na propriedade 1, 2 e 3 e na 4 não tinha água, mas você tinha uma vazão grande de água, né, antes disso. Eu vi isso acontecer lá no Morro dos Sete Pecados, a gente viu acontecer em São Roque, né, tudo da mesma forma. E é importante que a população saiba disso. Porque se continuar acontecendo isso que nós vamos falar agora aqui, não tem reservatório que dê conta, porque a água não vai chegar igual. Alguns moradores acabavam alterando a rede. Por exemplo, você tem uma rede hoje lá de 50, 60, um cano, né, desse diâmetro. Para as propriedades ou para as casas, Eduardo, que cano que vai? Ele sai lá daquele cano de 50 ou de 60, ele vai um de 20? 25? Isso, geralmente é um cano de 20 ou 25 que entra para a propriedade para fazer a alimentação do reservatório da casa. Isso. Assim, o cálculo é simples. Por exemplo, você tem lá um cano de 60, daí você pensa, não, se tiver 2, 3 moradores já foi. Não, não é assim. Ela vem com bastante pressão e esse cano de 50, 60, ele dá conta de um monte de pontos. Porém, alguns moradores andaram alterando isso aí. Cavando por conta própria, né? De certa forma até criminosa, né? Porque está prejudicando um monte de gente. E alterando, né? Tipo, para a residência dele lá ou para a propriedade dele lá, que ele tem, seja criação de suíno ou de aves, enfim, né? E colocava lá um T diferente, uma ligação diferente, que devia ser de 20, de 25, e de repente ela era de 40, ela era de 32. Aí ele comentava com o vizinho do lado, que fazia o mesmo, certo? E aí, quando falta água, acaba o reservatório dele lá também, se é que ele tem reservatório, né? Ou se tem pouco reservatório, de repente, até que volta a encher. Quando volta a água, tá todo mundo para frente sem, porque a água não vence, né? Passar mesmo com pressão, ela vai onde tem o buraco maior, certo? A água procura o caminho dela. E não tem como dar certo, né? Os outros moradores, as outras propriedades vão ficar sem água. Então é importante que quem souber que isso esteja acontecendo, denuncie, tá? Denuncie lá para o Nicolas, que cuida da água, denuncie para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, tem que pedir socorro. Cada um tem que ficar com a sua quantidade de água. Quer ter mais água? Faz um poço ou reservatório, né? Para que não tenha esse tipo de problema. É por aí, Eduardo, ou falei besteira? É por aí, sim, Edu. Acho que a população tem que se conscientizar, né? Tem que se Conscientizar, né? Conscientizar que deve economizar água e não esbanjar, e cada um tem que usar o que é necessário, não o que falta para o outro, né? Sempre que tem um que usa demais ou que ganha demais, vai ter faltando para alguém, né? Isso é natural. Outra coisa importante também é aquela história de encher açude. Tem duas linhas de pensamento aí, né? De repente a pessoa pensa assim, não, mas se o sujeito tem aviário e usa água, eu crio peixe, eu preciso de água também. Tem certa validade, né? Mas assim, tem um limite, né, para você fazer as coisas. De repente ligar uma mangueira lá, um cano no açude e deixar o teu monge aberto lá e a água entra boa de um lado e sai do outro lado, simplesmente porque você não quer colocar um aerador também, né? É uma das situações. Ou pior ainda, também já vimos isso, tá? A pessoa que está na divisa lá do poço, ou de repente que tem o poço dentro da terra dela, mas é a prefeitura que paga energia elétrica, geralmente é assim que funciona, né, Eduardo? Isso. Ela vai lá e coloca um registro, e a hora que ela quer encher o açude dela, ela simplesmente fecha para os outros e todo mundo que fica sem água. Ela precisa de 10 dias de água lá para encher o açude. É uma coisa que não pode, não existe. Tô certo? Certo. Temos que tentar se conscientizar, né? E tentar fazer dessa forma. Mas, enfim, pelo que eu enxergo, né, pelo que eu estou vendo, a Prefeitura Municipal está fazendo a parte dela, né? Isso. Está colocando reservatório, está trocando rede de água, né? E está tentando fiscalizar. Mas a população precisa colaborar também. Eduardo, mais alguma coisa para falar sobre essa questão da água? Não, Edu, acho que era mais ou menos por aí. E a Secretaria de Planejamento está trabalhando junto com a Secretaria de Agricultura, que é o Departamento de Abastecimento, para tentar solucionar os problemas que está ocasionando a falta de água no município inteiro, né? Tá certo. Aí vai acabar resolvendo, né? Vai acabar chegando no ponto. Eduardo, obrigado pelas informações, certo? E obrigado por ter vindo aqui, então. Beleza, obrigado.
Música